quando é que o estresse é negativo? E assim, eu quero que vocês tragam aqui um pouco do lado biológico mesmo da história, né? Até para a gente poder começar a dar para todo mundo que está vendo a gente aqui a percepção de o que acontece no corpo, né? Essa percepção mais fina, para que a gente possa entender que entramos aí num lado do estresse que não está sendo bom para a gente. Ou seja, nós estamos performando mal, eu estou começando a ficar exausto, aquelas coisas todas que a gente já viu que as pessoas entram em burnout aí. Então, quando é que o estresse se torna negativo? Eu vou colocar algumas coisinhas, né? E aí o Fê acho que vai complementar. Mas, como você falou, Charles, o cérebro, né, ele também gasta muita energia. Né? E quando a gente está nessas situações de estresse, a gente também tem muita energia sendo gasta aqui em cima, né? Para você conseguir fazer todas aquelas funções. Então, a gente também está economizando energia no corpo para fazer o cérebro funcionar. Como o cortisol é um hormônio é o último recurso, entre aspas, né? Ele vai recrutar tudo que pode para você fornecer energia, ele também favorece alguns outros mecanismos. Então, por exemplo, não entrando na parte de sintomas, o que você vai sentir, aí o Fê entra, né? Que são sintomas, a gente fala muito de burnout, fala muito de overtraining em atletas, a gente entra nisso com vocês. Mas a gente pensa, por exemplo, para você ter mais sangue circulando, o coração precisa bombear mais sangue, o vaso precisa estar mais com tônus melhor. Então, o cortisol aumentando, ele aumenta a pressão arterial. Né? Ele aumenta a frequência cardíaca, então faz o coração bombear sangue, girar sangue para o corpo inteiro. Né? Então, aumenta a frequência cardíaca, por exemplo, e aumenta a pressão arterial. Né? Então, cronicamente, isso dá problema. Você fica com uma pressão arterial mais alta. Né? Outra coisa que o Fê colocou, ele mexe no balanço de insulina. Né? O que a insulina faz? Ela regula quanto você tem, não sozinha, mas tem outras coisas que regulam também, mas ela regula quanto você tem de açúcar no sangue, quanto você tem de glicose, quanto você tem de coisas circulando no seu organismo. Se você ficar com uma taxa de açúcar muito alta circulando no seu organismo por muito tempo, você vai para diabetes. Né? Então você começa a ter alguns problemas, né, que vão gerar inúmeros sintomas. Quer falar um pouquinho de alguns sintomas, Fê? Posso falar? Eu acho que eu posso começar de uma forma mais simples de o que nós vemos com a ação do cortisol. Então, por exemplo, falei que de manhã a gente tem um aumento do cortisol. O que a gente vai ver? O Rica colocou muito bem. A gente tem aumento de temperatura do corpo, a gente tem aumento de pressão arterial, a gente tem aumento de atenção, a gente fica mais atento, a gente tem uma diminuição da ação da leptina. A leptina é o hormônio que faz a gente ter disponibilidade aí de energia, né? A gente está fazendo com que a gente tenha energia disponível e a gente vai fazer também com que eventualmente a gente mude a ingesta alimentar. Ô Fê, não, só ressaltar que isso tudo, gente, é mega importante, é super importante e precisa acontecer, tá? De maneira controlada, é o que vai naturalmente acontecer. Que a gente falando assim parece que, meu Deus, eu acordo e já começo a ter problemas. Não é. Isso precisa acontecer para a gente funcionar. Exato. E como o Rica falou, eu preciso que a pressão aumente. Vou ter pressão alta. Não é isso, gente. Pensa que deitado, meu coração não precisa fazer tanta força para o sangue chegar na cabeça, porque eu tô deitado. Aí quando eu acordo no meu dia, eu vou passar provavelmente em pé, sentado, alguns de nós, mas numa posição onde o coração está mais baixo que a cabeça, eu preciso fazer mais força para o sangue chegar aqui. Então eu preciso de aumento de pressão. Né? Eu preciso fazer com que o sangue chegue nos músculos, chegue na cabeça, chegue em todas as regiões do corpo. Então isso é importante. O aumento de temperatura também. Eu preciso ter mais ações. Pensem, se a gente dividir antigamente não, a gente ainda divide os animais em homeotermos e heterotermos, ou seja, os que mantêm a temperatura do corpo e os que precisam do sol para esquentar o corpo, os que mantêm a temperatura são mais evoluídos, porque eles conseguem manter uma temperatura alta, funcional o dia inteiro, o ano inteiro, né, independente das estações. Então eu quero uma temperatura um pouco mais alta. Lembra, não estou falando em febre, não estou falando nesse tipo de situação. E aí, a gente vai vendo, por exemplo, aí eu vou dar um exemplo meio simples, mas acho que vai ser fácil da galera entender. Pensa assim, eu vou fazer uma atividade física de manhã, quando eu tenho muito cortisol. Eu posso dividir em duas. Eu posso ir para academia fazer musculação, ou posso jogar um torneio, um campeonato. Se eu for jogar um campeonato de manhã, bom, eu vou ter mais disponibilidade de energia, que a gente falou, a gente vai consumir músculo para entregar energia para o músculo, eu vou estar mais alerta e mais desperto no que eu vou fazer. Ótimo, talvez naquele jogo eu esteja rendendo mais, depois eu vou ter problema. Agora vamos pensar do outro lado, vamos falar que eu vou para academia de manhã.
Bom, provavelmente eu vou estar consumindo o meu músculo que eu queria crescer, provavelmente eu vou estar fazendo com que a energia disponível seja diferente do que eu gostaria que ela fosse, talvez eu tenha uma alteração na ingesta alimentar por conta disso, e tudo é ação do cortisol. Então você vê que o mesmo hormônio pode servir de uma forma positiva para um objetivo e negativa para o outro. É mais ou menos aí que eu respondo a pergunta do Charles, e a gente vai evoluir muito nessa conversa, mas eu tenho que transformar aquilo no que eu quero. Eu tenho que saber usar da melhor forma, saber o quando que eu vou tomar uma ação ou como que eu vou tomar uma atitude para que aquilo seja em convergência ao meu objetivo, ao que eu procuro. Charles, e falando um pouquinho mais, o que acontece aqui, que a gente vai sentir, né, quando ele está, quando começa a entrar num burnout, por exemplo, igual você tinha falado, né, quando começa a ficar muito disso, ele começa a ficar muito elevado cronicamente, a gente começa a ficar mais cansado, porque imagina um carro funcionando com combustível adulterado ou acelerado por muito tempo. O motor começa a gastar, começa a desgastar mais. É isso que acontece com a gente fica funcionando de maneira acelerada há muito tempo. Então a gente começa a ficar mais cansado, dá dor de cabeça, porque também começa a alterar muito a taxa de açúcar no sangue. Você tem a frequência cardíaca basal mais alta. O Fê colocou, ele regula com a parte de melatonina, que em última instância vai mudar padrões de sono. Então você começa a ter insônia, você começa a ficar acordado mais tempo, né? Você começa, ou senão você tem despertares noturnos e acorda e fica lá agitado, né? Então, tudo isso começa a acontecer, né? Então você começa a manifestar, o corpo começa a pedir arrego, né? Começa a sofrer um pouquinho quando começa a entrar nessa zona, entre outras coisas, né? De sintomas, né, mas quando começa a entrar nessa zona aí de burnout, né? Fora o humor, que o cortisol também está muito relacionado à parte de humor. Quem fala, estou estressado, estou irritado, estou brigando com todo mundo, estou discutindo, dando resposta mais ríspida. E tem pessoa que fica mais para baixo, tem pessoa que fica mais deprimida, fica mais com o comportamento mais embotado.